Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Henrique e eu prometo que esse é o último vídeo de modelo de entidade relacionamento puro. É uma coisa chata, é uma coisa meio sem graça, mas a gente tem que trabalhar isso porque a gente vai usar muito, certo? Então é necessário compreender muito bem como é que funciona. E hoje é um vídeo um pouco mais prático. A gente vai analisar um esquema feito, né, por um projetista. A gente vai analisar, né, algumas características dele e também julgar, né? Então esse aqui, pelo que parece, né, ele é um diagrama de uma escola, né, de uma faculdade, né? Acho que de uma universidade é um pouco mais provável, né? E vamos lá. As entidades que a gente tem são aluno, a gente tem o aluno, né, tem os atributos matrícula, que é o atributo chave, né, porque está sublinhado. Então esse cara aqui, ó, que está sublinhado aqui, ó, ele é o atributo chave. Vou chamar de key, tá? Que acho que é mais legal do que chamar de outro nome. Então atributo nome aqui feio, atributo chave, né? Beleza, é a chave do aluno. Ele tem data de ingresso e ele também tem nome. E a gente tem também aqui a turma, que é uma entidade fraca. Por quê? Que ela é uma entidade fraca porque a gente tem um retângulo dentro de outro retângulo. Ela não se identifica sozinha, né? Como vocês podem ver, ela tem um código, que é um atributo que ajuda a identificar, né? Código. Tem semestre, semestre pelo que parece, né? E também tem um relacionamento de identificação aqui, tá? Então é uma entidade fraca, certo? E existe um relacionamento, né? Depois a gente olha para cá, vamos olhar para cá primeiro. Existe um relacionamento de turma com aluno. É um relacionamento em que o aluno, a participação dele é parcial e a turma também é parcial, ou seja, pode existir um aluno que não tem nenhuma turma, que não está matriculado em nenhuma turma, e pode existir uma turma que não tem nenhum aluno. E são muitos para muitos, N para N, ou seja, um aluno pode estar matriculado em várias turmas e uma turma pode conter vários alunos, né? E esse relacionamento aqui, que vocês estão vendo, ele tem um atributo multivalorado, que é esse nota aqui, né? O nota, gente, que seria, né? Eu imagino. É o seguinte, né? Cada aluno, em cada matéria, ele vai ter uma tabela de notas, né? Então aqui é como se a gente tivesse, né? Desse jeito aqui. E aí, por exemplo, poderia ser a nota, por exemplo, de uma prova. Poderia ser, por exemplo, aqui uma prova P1, aqui é a P2, aí tem uma prova 3 e aqui tem a nota final, né? Então cada aluno cada aluno em cada disciplina vai ter uma tabela de notas, né? Então o ciclano na turma X, o fulano na turma X, o ciclano na turma Y e assim por diante, né? Cada um vai ter essas notas aqui. Porque se só tivesse nota, se nota fosse só um atributo, ela só poderia conter um valor, né? Aí certamente teria que ser só a nota final, que é um atributo meio... a gente quer saber mais informações. E uma coisa que eu noto aqui desse esquema é que não contém uma frequência, né? Como assim frequência? Aqui, ó, poderia existir aqui, ó, um outro atributo chamado frequência, né? Aqui, ó, frequência. Por que eu acho que deveria ter frequência? Porque, né, frequência também é um critério para se aprovar um aluno, né? Existe reprovação por falta também, né? E acontece muito. Então, deveria existir aqui, para mim, um atributo frequência, coisa que não tem. Poderia ser um atributo multivalorado, em que teria uma planilha com cada dia letivo, né, dessa matéria, e assim eu ia marcando true or false, né? True se ele veio, false se ele não veio. Enfim, um comentário que a gente faz aqui.
O objetivo desse vídeo aqui é mais destrinchar esse diagrama mesmo. A gente tem aqui esse relacionamento de identificação, né, de turma com disciplina, na qual a participação da turma é total, ou seja, toda turma ela tem que conter uma disciplina, né? Mas nem toda disciplina tem que conter uma turma, porque a participação aqui é parcial e é N para 1, ou seja, uma turma só pode ter uma disciplina. Então, a turma, por exemplo, no meu caso seria para IF 042, Instituto de Física 042. Essa matéria pode ser Física 1, pode ser Física 2, mas só tem essa matéria, não tem nenhuma outra. Agora, uma disciplina, ela pode conter várias turmas, né? Existe a Física 1 041, existe outra Física 1 que é de outro curso, né? Enfim, eu ia começar a citar uma sequência de códigos aqui, mas uma disciplina, né? Física 1, Cálculo 1, ela pode existir em vários institutos diferentes para vários cursos. E ela é uma entidade concreta, né? E tem o atributo-chave como código, beleza? Passando aqui para cima para professor. Bom, gente, então como eu estava dizendo aqui, né? Uma turma, né, no relacionamento com o professor, a turma só pode ter um professor, né? O que às vezes acontece umas loucuras, né, de um professor ficar doente, quebrar o pé, aí tem que vir outro, né? Aí no caso fica com 2 professores, mas nesse caso aqui ele está tratando como só um, né? Mas já o professor, ele pode ter, ele pode ministrar várias turmas, né? O que é absolutamente normal, né? Então, é um relacionamento normal e o professor, né? Ele tem aqui, ó, inclusive eu esqueci aqui de escrever, né? Que isso aqui é uma chave de identificação, né? É uma chave, atributo-chave, perdão, né? Aqui também, ó, matrícula é um atributo-chave do professor. E aqui a gente já vai falar um pouco de uma coisa que eu enxerguei aqui. Então, o professor é uma entidade normal, não tem nenhum problema com ela. E ela tem um relacionamento aqui, ó, vocês podem ver, com o curso. Aqui, que é um outro problema que eu acho. O professor, ele pode fazer parte de um curso, né? O curso é uma entidade normal também, né? Tem seu atributo-chave, que é o número do curso. Só que o que é o que pega? Você está dizendo então que o professor ele só pode dar aula num curso ou ele só pode participar de um curso? Na minha opinião, o professor ele deveria poder participar de quantos cursos ele quisesse, né? Na minha universidade, por exemplo, tem professor que dá aula para mais de 2 cursos, né? Para mais de 1, perdão, mais de 2 tem também. Então, fica essa questão aí. E um curso, ele pode ter vários professores, né? Inclusive, pode ter curso que não tem nenhum professor, né? Bom, aí depende muito da interpretação do que esse projetista aqui ele quis dizer com isso. Enfim, esse foi o primeiro que a gente analisou hoje. A gente conseguiu aqui interpretar, né, o que significava. E a gente vai passar para um próximo agora, que na minha opinião é um pouquinho mais difícil, mas não é nada muito difícil não. Gente, então aqui eu trago outro diagrama, certo? Esse aqui é um pouquinho mais, na verdade ele é mais simples, né? Porque a única coisa que realmente faz ele ser diferente é a especialização. Vamos começar a analisar de cima para baixo. A gente tem aqui, ó, a entidade funcionário, que é uma entidade normal, não é uma entidade fraca, tá? E essa entidade ela tem como a chave, o atributo-chave, o CPF, que é algo esperado, né? Afinal, o CPF ele é único para cada pessoa. Era para escrever que era o atributo-chave, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Que beleza. E aqui, ó, a gente já consegue ver 3 especializações, né? Essa daqui,
essa daqui do meio e essa daqui, ó. Então, ó, deixa eu apagar esse círculo aqui, ó, essa aqui e essa aqui. Se vocês perceberem, vamos começar pela do meio. A do meio, ela é uma generalização opcional, porque não tem a ligação dupla aqui, certo? Para ter a ligação dupla, eu teria que ter um nó, né, para eu ligar ele, né? No caso aqui não tem. Ou seja, o funcionário ele pode ou não ser gerente. E somente o funcionário que é gerente, ele participa do relacionamento, gerencia, né? Que também é opcional, né? Porque aqui, ó, participação parcial e participação parcial também. Aqui ele não informou pra gente a cardinalidade, né? Mas eu suponho que aqui seja no caso 1 para N, né? Ou seja, o gerente pode gerenciar vários projetos, um único gerente, ele pode ser gerente, né, de vários projetos, mas o projeto em si, ele só pode ser gerenciado por um gerente, certo? E aí no caso aqui seria a relação total. Nem todo gerente ele precisa participar, precisa gerenciar um projeto, mas o projeto ele precisa ser gerenciado por alguém, certo? Se existe um projeto, tem que existir alguém para gerenciar ele. Essas outras especializações aqui, ó, vamos olhar para essa aqui, ó. Ela também é parcial, ou seja, ela não é obrigatória, certo? Que é o quê? O funcionário ser secretária, técnico ou engenheiro, né? E percebam que é disjoint, exclusivo, ou seja, você é secretária, ou você é técnico, ou você é engenheiro. E existem atributos específicos para esses, né? Por exemplo, a secretária tem velocidade de digitação, fora todos os atributos de funcionário. É como uma herança de classe. Todos os atributos da classe mais geral, eles passam para a classe mais específica. A secretária, ela tem CPF, porque ela é funcionária, mas nem todo funcionário vai ter a velocidade de digitação, porque isso é específico da funcionária que é secretária. O técnico, ele tem o grau técnico e o engenheiro tem o tipo de engenheiro. Ou seja, ela é parcial, nem todo funcionário precisa ser especializado, mas uma vez que só pode ser especializado em um desses três, certo? Beleza. E esse outro aqui é total, ou seja, todo funcionário, ou ele é funcionário horista, ou ele é funcionário mensal. O funcionário horista, ele tem uma escala de pagamento, e o funcionário mensal, ele recebe salário. Ou seja, todo funcionário recebe salário? Não, só o funcionário que é horista. E nem todo funcionário recebe escala de pagamento, só o que é mensal que recebe salário, né? E o horista só ele recebe escala de pagamento. Oh, meu Deus. E aqui a gente tem que o funcionário horista, somente o funcionário que é horista, ele vai participar do relacionamento, pertence a um sindicato. Aqui no caso, o que é que eu percebo? O funcionário, aqui no caso, pode ser desse jeito aqui mesmo, né? Parcial. Um funcionário horista, ele não necessariamente precisa participar de um sindicato, né? Mas o sindicato também não precisa ter nenhum funcionário. Assim, eu acho que eu colocaria aqui para fazer mais sentido, eu colocaria aqui uma participação total, né? Porque aí seria o seguinte: o funcionário horista não necessariamente precisa pertencer ao sindicato, mas uma vez que o sindicato existe, ele tem que ter funcionário horista. E aqui a cardinalidade, eu colocaria aqui o funcionário horista, eu colocaria aqui muitos para muitos, né? Ou então pode ser 1 para N. Um funcionário horista só pode participar de um sindicato, né? Só que o sindicato vai ter vários funcionários horistas, né? E, bom, aqui no caso a gente fez a análise de dois
de dois diagramas de entidade e relacionamento. A gente vai voltar agora a falar um pouco do C, né? Falar de uns assuntos de funções, de alocação de memória, de estruturas, exercícios e tal. E depois a gente vai falar de temas como orientação a objeto em Java. Eu quero falar de Docker também, porque o que é o meu intuito? Meu intuito é pôr a mão na massa em projeto. Então eu tenho muitas ideias de projeto prático para a gente fazer, utilizando container, utilizando o GitHub. Eu quero fazer um vídeo de GitHub também, porque é uma ferramenta, assim como o Docker, né, é uma ferramenta muito útil da gente usar. E, bem, é basicamente isso, né? SQL também, eu tenho que fazer vídeos de SQL, modelo relacional. Como é que a gente sai disso aqui para um modelo de tabelas, né? Modelo relacional, né? Como é que a gente escreve, né? Aí vai depender da cardinalidade, vai depender um pouco, mas isso aí é um assunto à parte para outro vídeo porque é muito grande. Então, muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima. Falou e fui. Tchau.